consequência, porque o Sansão já havia caído há muito tempo. E nós vamos ver isso, lógico, vai demorar alguns dias. Nós vamos começar o nosso estudo, não vai chegar, nós não vamos entrar, irmãos, não vamos falar de Dalila hoje, mas nós vamos começar o nosso estudo no nascimento dele. E aqui tem muita coisa boa que Deus vai falar conosco. Lá, irmãos, no capítulo 13 do livro de Juízes. Quem não trouxe a Bíblia, é só olhar no monitor. No capítulo 13 do livro de Juízes. Amém, amados? Amém. O nosso versículo é o primeiro. Quando vocês estiverem prontos, nós começamos. E aqui tem muita coisa boa. É lógico que não dá para pegar todos os versículos, né? Mas eu vou tentar trazendo aquilo que o Senhor vai nos dando em nome de Jesus. Posso começar? Diz assim, olha: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Escute isso. Os filhos de Israel fizeram o que era mal, o que parecia mal, não aos olhos dos homens. Nós temos que tomar cuidado, porque nem tudo que é bom aos olhos dos homens, irmãos, é correto diante dos olhos de Deus. Antigamente, eu acredito nessa frase ainda que fala assim: olha, a voz do povo é a voz de Deus. Não é verdade isso? A voz de Deus é a voz de Deus. Ah, Deus escreve certo por linhas tortas. Não existe isso na Bíblia. Não. Deus escreve certo por linhas certas. O povo de Israel, eles cometeram um erro muito grave. Irmãos, talvez nos olhos daquelas pessoas que conviviam ali, eles não viam problema algum. E às vezes acontece isso no nosso meio. A pessoa está fazendo algo errado, ela diz: que mal que tem. Ah, não é problema, todo mundo faz. Mas e aos olhos de Deus, o que Deus acha? O que Deus pensa, irmão, da sua atitude no grande dia, você vai prestar contas. Então eles fizeram o que era mal. Entenda, aos olhos do Senhor. Você tem que se analisar. Peraí, no meu lugar, como Jesus agiria? Será que Jesus faria essas coisas que eu estou fazendo agora? Será que Jesus faria essa brincadeira, essas piadinhas? Será que Jesus, no meu lugar, ele estaria fumando, ele estaria bebendo, ele estaria olhando para uma mulher que não é minha? Como será que Jesus agiria? Reflita sobre isso, e você vai começar a fazer o quê? O que é reto aos olhos de Deus, irmãos. Não o que os homens acham, mas sim o que Deus acha. Pastor, mas como é que eu fico sabendo? Através da Bíblia. Você se questiona e vai na Bíblia. Como é que Deus agiria? Aí a Bíblia te dá a resposta. A palavra de Deus é a resposta dele. Então eles fizeram o que era mal, irmãos, fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e por causa disso o Senhor os entregou 40 anos, irmãos, nas mãos dos filisteus. Escute, não é que Deus é mau, não, o pecado ele faz isso. Aqui a Bíblia diz que entregou. É que antigamente, irmão, colocava-se o bem e o mal tudo na conta de Deus. Mas nós bem sabemos hoje, irmãos, que quando nós erramos, não é Deus que nos castiga, é sim o diabo que aproveita a porta aberta. Não é Deus que vem nos condenar, o próprio demônio que vem. Eu não sei você, mas eu e a minha casa não está a fim de sofrer 40 anos na mão do diabo, não. Você está querendo sofrer 40 anos? Está amarrado, pastor. Então comece a fazer o quê? O que é certo perante o... Ou você tem 40 anos livre aí para poder sofrer bastante. Ah, pastor, eu queria passar uma temporada sofrendo aí, depois eu cuidava. Misericórdia. Deus me livre, longe de mim tal coisa. Eles ficaram, para e pensa, 40 anos, irmãos. O Rangel, por exemplo, não tem 40 anos ainda. Outros aqui não tem 40 anos. Quer dizer, irmãos,
ainda tem que viver mais um pouquinho para poder sofrendo ainda, poder aí começar a sonhar. No nosso meio tem pessoas que têm 50, 60, outros têm um pouquinho mais. Será que tem mais 40 anos livre para sofrer na mão do inimigo? Eu não sei você, porque eu não quero. Então eu preciso fazer o que? O que é reto aos olhos do Senhor. E diz mais: e havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher era estéril e não tinha filhos. Eu estava dizendo isso aqui, irmão, de manhã. Você prestou atenção que às vezes, irmão, a maioria dos homens, dos grandes homens, a mulher era estéril. O Isaac foi um grande homem, a mãe dele era estéril. O Jacó, Samuel, o próprio José, irmãos, a mãe do José, irmão, tinha dificuldade para engravidar. Então nós temos que, irmãos, entender pelo lado espiritual. Às vezes você está estéril, e se você quer conceber, você tem que fazer o quê? Orar, buscar Deus. Eu quero trazer à luz uma bênção. Esse ser estéril aqui para nós, é lógico que lá no passado era a mulher mesmo que era estéril. E olha, era vergonhoso para uma mulher naquela época não gerar filhos. Uma mulher só era abençoada se ela tivesse muitos filhos. Lógico que é outra época, mas hoje trazendo para nós, hoje, irmão, nós temos que ter vergonha, dizer: Deus, eu não aceito servir ao Senhor e não conceber nenhuma bênção, e não ter bênção para contar, não ter testemunhos. Deus, não glorificar o seu nome, ou Deus dando muita bênção, recebendo muitas vitórias. Para nós hoje é isso, entenda o que eu quero dizer. E é bom também ter filhos, né? Diga-se de passagem. Mas vamos lá. Então disse: essa mulher não podia ter filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: eis que agora és estéril, nunca tenhas concebido, porém conceberás e terás um filho. Olha que coisa séria. O anjo de Deus vem até ela e diz: até hoje você é estéril, até hoje você não concebeu nada, e talvez é você. Pastor, até hoje estou na igreja há tanto tempo, não tenho um testemunho para contar. Pastor, eu tenho orado, mas não tenho uma bênção. Pastor, até hoje não gerei nada. Misericórdia, pastor. Pastor, eu tenho lutado, levantando. Irmão, você não pode aceitar, você tem que lutar. Deus, eu quero conceber. Até hoje você não concebeu, você não deu a luz a nenhum filho, não gerou nada. E talvez é um caso aqui. Estou desempregado, estou passando por dificuldade, pastor, estou vivendo na base de doação. Se não fosse as pessoas me doar a cesta básica, misericórdia. Irmão, você tem que entender a palavra. Olha, vamos ler de novo. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: eis que agora és estéril, você não tem nada, você não tem filho algum. Lembra? Naquela época era vergonhoso, era humilhante. E hoje, peraí, eu sirvo um Deus tão grande, tão maravilhoso. Peraí, eu tenho que conceber. Eu estava subindo para a igreja, estava falando com a minha esposa, né? Às vezes me perguntam: e aí, como está? Poderia estar melhor. Não é que eu estou insatisfeito com o que eu tenho, não, mas é que eu sirvo um Deus tão grande, tão poderoso, irmão, que eu creio que Ele tem mais para me dar. Você entendeu? Que Ele tem mais para me abençoar. E se eu não tenho tudo ainda, porque eu não estou com o entendimento completo ainda. Ele diz: até hoje tu és estéril, mas olha só, e nunca tenhas concebido. Porém, entenda isso, gente, conceberás. Oh, meu amado, é para você conceber, é para você ter. Deus, eu vou ter essa bênção. Deus, as portas do emprego vai se abrir. Deus, o milagre vai acontecer na minha vida. Deus, vai ser no casamento. Deus, vai ser na saúde. Pastor, eu estou sofrendo uma luta, amanhã tem médico. Irmãos, conceberás, vai receber a cura. Amém. Esse é o nosso Deus.
Nós temos que crer. Conceberás, porém conceberás, e terás um filho. E esse filho não era qualquer um, não. Olha o que ele vai dizer, irmão, do que ela ia conceber. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, e nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nascido de Deus desde o ventre, e começarás a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Olha que coisa tremenda. O que ela ia conceber não era só para ela. O menino que ia nascer, nós sabemos que é o Sansão, não era só para ela. Aquilo que ela ia conceber, irmão, ia ser uma bênção para todo o povo. Traga para a sua vida. A bênção que Deus vai te dar é para você, é para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, irmãos, para os seus entes queridos. Irmãos, você vai gerar empregos, você vai gerar, meu irmão, Deus vai te conceder, Deus vai te dar condições, creia. Olha o que está dizendo, mas guarda-te. Guarda o que? De não beber, irmão, bebida forte e nem vinho. Em outras palavras, santifica a tua vida. O homem de Deus, meu irmão, não pode entrar nesse caminho. A bebida forte, o vinho, irmão, não é só a bebida só não, é lógico, é a bebida. A pessoa de Deus, eu penso comigo assim: quem é de Deus não precisa nem de cerveja sem álcool, irmão. Quem é de Deus não precisa de champanhe sem álcool. Quem é de Deus não precisa nada do diabo, não precisa. Quem é de Deus se purifica, se santifica. Ele está dizendo: guarda-te. Você quer a vitória? Começa a te guardar. E o vinho é aquilo que seduz o seu coração, meu irmão, que traz uma falsa alegria. A pessoa que bebe vinho, na hora, alguns viram até, irmão, um puro sorriso. No outro dia, que ela sente, vai conversar com ela, ela está com uma dor de cabeça, tá? Irmão, tem muita gente bebendo vinho, só tem que trazer dor de cabeça. Um exemplo: a pessoa bebe o vinho do adultério, na hora é uma alegria, mas e amanhã? A hora que descobre, a dor de cabeça é grande, irmão. É ou não é verdade? Os problemas que vêm não compensam. Guarda-te de não beber bebida forte nem vinho, nem coisa imunda, irmão. Abra os teus olhos. Deus, eu não quero nada do diabo, porque você vai conceber. É promessa, meu irmão, é a palavra de Deus. Você vai conceber, você vai dar luz ao menino. Entenda, naquela época, irmãos, o primeiro filho, sendo homem, era algo grandioso para as pessoas. Irmãos, não havia nada, irmãos, no casamento precioso quanto o primogênito nascesse homem. Irmão, para o homem era um motivo de muito orgulho ter o primeiro filho homem. E aqui está dizendo o que? Conceberás ao que? Uma menina ou um menino? Ao menino. Era algo para te honrar. Entenda? Estamos falando da cultura lá, pelo amor de Deus, não me leva. O pastor falou que a filha é mulher. Não estou falando isso não, meu irmão. Estou falando da cultura deles. Traga para a sua vida espiritual, amado. Irmão, Deus quer que você seja honrado, abençoado. Olha só o que ele vai dizer: porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino, irmão, nasceu desde o ventre. Ele começará a fazer o quê? A livrar. A bênção vai ser grande. A livrar quem? A Israel da mão dos inimigos, irmão, dos filisteus. Diz mais: então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima. Já viu essa frase? Terribilíssima, minha tradução fala. Irmão, a beleza dele era tão grande, tão maravilhosa, que era terrível de olhar, irmão. Era terribilíssima. O senhor fala terribilíssima? Era algo terrível de olhar, irmão, de tão bonito que era. Irmão, o que Deus tem para nós é bonito. Creia a Deus. E diz mais: e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome, porém disse:
eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não coma coisa imunda, agora, pois, não bebas vinho e nem bebida forte, nem coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviastes ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de quê? O que ele pediu? Uma confirmação. E não é errado, não. Você recebeu uma palavra de Deus e Deus confirma a tua palavra. E Deus confirma, meu irmão. A mulher dele Deus havia falado: Deus, se é do Senhor mesmo, confirma. Irmão, o Gideão, quando o anjo veio e disse para ele: olha, vai nessa tua força, varão valoroso, ele pegou, irmãos, um pedaço de lã de ovelha e jogou no quintal e diz: olha, se é Deus que está falando comigo, que caia orvalho e molhe todo o chão, mas o lã fica seco. Na noite, irmão, encharcou o chão em volta, mas aonde o lã estava ficou seco. Aí ele fez o que? Agora eu quero o contrário, que a lã fica molhada e todo em volta fica seco. O Ezequias, irmãos, ele pediu para que voltasse a sombra 10 graus. Quando Deus fala, Deus confirma. Deus não é Deus de quê? De confusão. Irmão, se Deus fala algo com você pede uma confirmação, depois vem alguém e falando diferente, é demônio. Se o seu coração não se alegra, é demônio. Por exemplo, Deus me usa e eu vou te dar uma mensagem. Pode orar: Deus, eu vou assistir um programa com o missionário Soares. Deus, eu vou usar a boca do missionário, do pastor Jaime. Deus vai confirmar a palavra. E Deus confirma. O irmão já contou aqui: pastor, eu vim na igreja, recebi a palavra, pedi para Deus: Deus, confirma. E o missionário lá em São Paulo, gravando o programa de da fé, confirmou. Outra vez foi vice-versa. O missionário pregando na televisão, ela recebeu a palavra de Deus: confirma a tua palavra. Chegou aqui, irmão, eu falei. E olha que, irmão, era quase o horário assim que o missionário estava na televisão. Eu não tinha assistido. O pastor assistiu? Não tinha assistido o culto não do missionário. Naquele dia eu não tinha assistido. E eu falei a mesma coisa. Ela falou: é de Deus. E ela tomou posse da bênção. Ela pediu para confirmar, ele pediu para confirmar. E olha só, e Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava ela com o seu marido Manoá. E apressou-se, pois, a mulher, e correu e notificou o seu marido e disse: eis que aquele homem que veio a mim no outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a mulher, e veio aquele homem e disse: és tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse: sou eu. Então disse Manoá: cumpra-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e o serviço do... Você lembra que ele tinha falado para a mulher? O que ele falou para a mulher? Que a mulher não podia fazer vinho, bebida forte, nem coisa, quando é Deus. E disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disse a ela, se guardará ela. Ou seja, eu já falei para ela e ela vai ter que fazer o quê? Cumprir. Olha só: de tudo quanto procede da vinde não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado. Deus não é Deus de confusão. Quando Deus fala, Ele cumpre a palavra dele. Você vê que aquilo que o anjo disse para ela, ele fez o que? Ele repetiu. Tem gente, meu irmão, que esse negócio de atrás das profetadas, de revelação. Um revela uma coisa aqui, João, aí vai na outra, lá revela outra coisa lá, vai na outra, revela outra coisa. Meu irmão, para com isso.
Deus não é Deus de confusão, não. Tem revelação que o pessoal está dando aí, que vai até contra aquilo que a Bíblia diz. Vai até contra. Tem revelação que tem, irmão, tem gente revelando que é para o cara na casa da mulher, para casar com a outra. Aonde? Se a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio, irmãos. Padrão, eu vi o cúmulo do absurdo, que revelaram que se a mulher parasse de orar, igual a gente ouviu lá na década de 90, eu ouvi a semana passada. O irmão contou que na igreja X, irmão, lá de Itapuí, foi revelado na igreja, irmão, que se a mulher do marido não quisesse voltar com ele, Deus ia matar, porque o marido era amante. Irmão, que Bíblia é essa que esse povo lê, irmão? Entenda uma coisa, Deus odeia o divórcio, a palavra é essa, odeia. Agora Deus vai matar a esposa, o cara com a amante. Irmão, Deus não é Deus de confusão. Põe isso no teu coração. Ele falou lá atrás, e agora ele volta e repete para ela de novo. Ele torna a confirmar as mesmas palavras. E olha só, então Manoá disse ao anjo do Senhor: ora, deixe que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse: não, disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei do teu pão, e se fizeres holocausto, oferecerás ao Senhor, porque não sabia Manoá que fosse um anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos? E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é o quê? Aí eu te pergunto, quem a Bíblia diz, irmão, que é o príncipe da paz, que é o maravilhoso? Quem ele estava falando? Jesus é a palavra. Meu amado, não vá pelos outros, fique na verdade. O meu nome é o que? É maravilhoso. Esse é o nome do Senhor. Esse é o nome de Jesus, meu irmão. Ô meu irmão, quem é que estava falando com ele? Jesus. Quem é que está falando com você agora? É o pastor? Não, irmãos, é Jesus. É Jesus que está fazendo seu coração arder. É Jesus que está dizendo: olha, você vai conceber, você vai produzir, você vai crescer, você vai prosperar. Creia. Amém. Acredite. Oh meu amado, preste atenção nisso, visto que é maravilhoso. Quem estava falando com ele era o próprio Deus. Era ele que tinha lá a promessa: você vai conceber. Ah, mas eu sou estéril. Sim, até hoje você é estéril, mas não vai ser mais. Amém. Você vai conceber. Oh meu amado, creia, é Jesus, é a palavra. Não é pastor, não é homem que confirma, não é Jesus. Ele diz, irmão, Deus, que ele não é homem que minta, nem filho do homem que se arrependa. Tendo dito, irmão, não vai cumprir. Ele vale. Preste mais atenção aqui, irmãos, visto que é maravilhoso. Então Manoá tomou o cabrito, um cabrito e uma oferta de manjares, e ofereceu sobre a penha ao Senhor. E até me perdi aqui, um mosquito voando, me perdoe, tá? E agiu, irmãos, o anjo maravilhosamente, e vendo o Manoá, aliás, me perdoe, tá? O mosquito me desconcentrou aqui, me perdoe, me desculpe. Não tem problema, o pessoal do Facebook está tudo na bênção. Isso acontece com todo mundo, né? Somos seres humanos, né? Irmão, se não errar, você estaria com Jesus, é a verdade. Diz aqui, irmão, então Manoá tomou o cabrito e ofereceu, irmãos, em oferta de manjares, e ofereceu sobre uma penha do Senhor. E agiu um anjo maravilhosamente, vendo Manoá e sua mulher. E sucedeu o que? Subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor, irmão, subiu na chama do altar, e vendo Manoá e sua mulher, caiu em terra sobre o seu rosto. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então conheceu Manoá que era o anjo do Senhor. Agora escute. E disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porquanto temos visto a quem? A Deus. Irmão, depois de tudo isso que Deus prometeu,
que Deus disse que ela ia conceber, que Deus disse, meu irmão, que ela ia, irmão, gerar filhos. Detalhe, ela estava grávida? Não. Ela tinha filho? Não. Então havia apenas o que? Uma promessa. Ele diz o que? Ah, certamente nós vamos morrer. Peraí, mas se eles morrem, Deus mentiu. Sim ou não? Olha a mente dele. E às vezes a gente é assim, irmão. Irmãos, como? A gente não está entendendo o que Deus quer fazer. Nós não estamos compreendendo o quanto o nosso Deus é grande. A Bíblia fala que um dia o Pedro, irmãos, estava indo, irmão, na casa de... Falei de manhã, talvez esqueci de novo. Do Enéas. E o Enéas estava doente lá, irmãos. Enéas. E reclamando. O Pedro diz: Enéas, está confundindo. Jesus Cristo dá o quê? Saúde, te cura, te liberta, meu irmão. Amado, quando Deus dá a palavra, Ele não dá uma palavra para você morrer, não. Olha o versículo seguinte. Olha a resposta da mulher de Deus para o marido, irmão. Irmão, nós temos esse entendimento que ela teve. Olha lá, versículo seguinte. Porém sua mulher disse: se o Senhor quisesse matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de alimento, nem nos mostraria tudo isso, nem nos deixaria ouvir todas essas coisas. Olhem para mim. Se Deus não quisesse te abençoar, Ele não teria te falado tudo isso. Aleluia. Se Ele não quisesse a sua vitória, Ele não teria falado tudo isso. Irmãos, o marido acha: não vou morrer, meu Deus, não é bom, amigão. Se Ele não quisesse nos abençoar, para que Ele falou? Para que Ele recebeu a oferta então? Para que Ele fez tudo isso? Ele está brincando conosco? Será que Deus está brincando com a gente, irmãos? Será que Ele é uma ilusão, como diz o Jeremias? Não, amado, essa mulher não dá para nós um grande... Irmão, só aqui já não seria o bastante. Seria tremendo se Ele nos quisesse matar. Sandro, se Deus não quisesse te abençoar, Ele não teria trazido você aqui nesse domingo. Oh céu, se Deus não quisesse dar a vitória, quisesse que você tivesse um casamento, não teria trazido você aqui nessa hora. Para que Ele te trouxe? Para brincar? Será, Marco, que foi para brincar? Lógico que não. Se Ele trouxe, é porque Ele quer te abençoar. Vamos ler com todo amor aqui, irmão. Isso aqui é tremendo, irmão. Porém sua mulher disse: se o Senhor nos quisesse matar, irmão, se Ele nos quisesse, irmãos, ver ser derrotado seria difícil? Lógico que não. Não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, de alimento. Não teria aceito. Ô meu irmão, eu fico olhando, eu fico pensando, ela fala para o marido dela: rapaz, isso é brincadeira. Você não está entendendo quem é Deus? Meu Deus. Mesmo você vendo o anjo entrar no fogo e subir aos céus, você não viu, você não prestou atenção. Irmão, tem gente que não tem caído na real. Deus tem feito coisas tremendas, mas não está fazendo na vida dela. Por quê? Porque ela está incrédula. Ela não abre os olhos, não acorda para a vida. Olha só, nem nos mostraria tudo isso. Se Ele está te mostrando, Deus está queimando o seu coração, é porque Ele quer te dar. Ele quer te abençoar. Nem nos deixaria ouvir, irmão, todas essas coisas. Oh, glória a Deus, irmão. Para que Ele vai contar tudo isso para nós, irmão? Para que Ele vai dizer, irmão, que Ele morreu na cruz? Para que nós tenhamos vida e vida com abundância, para nós viver miserável, irmão? Ele não teria contado tudo isso, irmão. Olha só. Depois teve esta mulher um filho, e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu, irmãos. E o Senhor fez o quê? Deus abençoe o clamor das coisas. Amém. Creia nisso. E o menino cresceu. Deus não te abriu aquela porta, você fica ali toda a vida vendendo almoço para comprar janta. Não foi para isso. Deus uniu vocês, marido e mulher. Não é para viver a mesmice, é para crescer, irmãos. Aí vou voltar de novo. E multiplicar. Bom, para que haja uma transformação, para que haja uma mudança. E o menino cresceu
Deus quer que você cresça. Deus quer que você seja uma bênção, meu irmão. Você que é empresário, Deus quer que você cresça. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Diga graças a Deus. O Senhor o abençoou, diz mais. E o Espírito do Senhor começou a impelir, irmão, de quando em quando, para o campo de Dan, até Zoar. Ali fala um pouquinho diferente, né? Aí citá-lo. Deus vai dando a direção, meu irmão. Deus vai te guiando. Quando Deus dá a palavra, Ele vai mostrando o caminho. Deus levava o Sansão, irmãos, para os campos. Para quê? Para ir treinando, irmãos, para mostrando para ele como é que ele ia ser quando crescesse. E Deus foi mostrando, até ele virar, irmão, um grande guerreiro, que a Bíblia diz que com uma queixada de jumento ele matava 1000 homens. Aleluia. Meu amigo, isso não é para qualquer um, não. É aos poucos. Deus vai te levando, vai te impelindo, vai te incitando, vai te dando uma direção, vai te mostrando, olha, faça isso, faça aquilo, e você vai andando na direção de Deus. Amém. Você vai deixando o Espírito Santo te guiar. E conforme você vai deixando, meu irmão, hoje você mata um gigante, daqui a pouco você está matando 1000 gigantes por dia. Deus vai te honrando, Deus vai te dando a vitória. Diga graças a Deus. Amado, fica com essa palavra no teu coração. Se quarta-feira Deus nos permitir, nós começamos, irmãos, no capítulo 14, falando sobre o casamento. Aí não vamos entrar, não mais os pais, embora não vamos citar os pais, mas não vamos falar o começo da queda de Sansão, aonde ele começa a tropeçar. Curva a sua cabeça, deixa eu abençoar você, abençoar o pessoal que está pelo Facebook. Pai, obrigado, Deus, por essa palavra. Obrigado, Deus, por essa direção. Deus, eu abençoo as pessoas, Pai, que estão nos assistindo pelo Facebook. Oh Deus, depois vai estar disponível esse vídeo, oh Deus, no YouTube, oh Deus. Que a bênção do Senhor, a unção que está aqui, esteja, meu Deus, no momento que eles, oh Deus, assistirem, que eles compreendam quão grandes coisas, Pai, oh Deus, que o Senhor tem para aqueles que são fiéis. Oh Deus, quando o Senhor mostra algo, oh Deus, não é para matar, mas para colocar de pé e para fazer crescer. Jesus, obrigado e amém. Amém. Aplauda ao Senhor, meus amados.